Olá pessoal, meu nome é Kleiber, eu sou enfermeiro do SAMU, faço parte do Núcleo de Educação Permanente e hoje venho trazer um tema muito importante que vai ajudar vocês no dia a dia no APH. Estamos falando de biossegurança, mas afinal, o que é biossegurança? Para que serve biossegurança? Qual que é o objetivo da biossegurança? Bom, então, o nosso objetivo com essa aula é conhecer os aspectos envolvendo a biossegurança a fim de prevenir e remediar possíveis agravos à saúde do paciente. Então, de que maneira que eu posso impedir de causar algum dano desnecessário ao paciente? Quais medidas eu posso adotar na minha conduta profissional para não gerar nenhum mal ao paciente? Então, isso é um dos aspectos que a biossegurança traz. Nosso objetivo específico, então, conhecer, compreender o contexto histórico da temática a fim de perceber sua aplicabilidade no cotidiano. Então, de que forma que a biossegurança surgiu? Quando surgiu? Conhecer as técnicas preventivas no trabalho que envolve riscos de contaminação. Mais uma vez, de que maneira você, trabalhador da área da saúde, pode prevenir na sua assistência, pode prevenir agravos ao paciente. E o último objetivo específico, refletir e discernir quanto ao uso das normas regulamentadoras no contexto do APH. Que normas são essas? Para que servem? Isso que a gente vai ver agora. Biossegurança. Então, o contexto, a etiologia da palavra já traz bio, vida e segurança, né? Então, segurança da vida, não só a sua segurança, mas a sua própria segurança, mas também a segurança de terceiros. Então, o contexto histórico da biossegurança surge justamente na Guerra da Crimeia. O que aconteceu na Guerra da Crimeia? Então, o que foi a Guerra da Crimeia? O que foi esse conflito histórico que aconteceu? Então, a Guerra da Crimeia foi um conflito entre a Rússia e a antiga União Europeia que aconteceu no século XIX. Tivemos nesse conflito baixas de mais de 45 mil soldados, mais de 10 mil mortos em combate, mais de 10 mil causados por ferimentos graves, né, mortos que foram gerados por ferimentos graves, e mais de 24 mil mortos por doenças. E aí, quando a gente fala em doenças, que doenças são essas? Quais doenças que agravavam o quadro clínico do soldado? Taxas de mortalidade hospitalar, então, a cada 5 pessoas que se internavam no hospital, uma ia a óbito, né? 25%. A infecção matavam mais que tiros, sabres e bombas, 79%, quanto tiros e bombas causavam aí 21% de baixas. E aí, nesse conflito, nesse contexto histórico, nasce também uma personalidade bem famosa e percussora da enfermagem. E também surge o atendimento pré-hospitalar na saúde. E uma das principais percussoras da enfermagem, Florence Nightingale, fez grandes ações durante esse período de conflito. Um deles é a nível individual. Então, ela proporcionou banho nos soldados, lavagem de ferveduras e lençóis, limpeza de camas, cuidado com a alimentação. Coisas que para hoje, no nosso dia a dia, são básicas, mas para aquele período eram coisas extremamente avançadas. E mais, ela proporcionou para os soldados que eram admitidos no hospital, higienização do ambiente, remoção de lixos, né, remoção de excretas, limpeza de recipientes. A nível assistencial, ela promovia, né, a remoção de roupa com sangues, limpeza de ferimentos, roupa nova e limpeza para cada admitido, roupa limpa para cada admitido, desculpa. A instalação de janelas para permitir o arejamento, instalação de cozinha para alimentação suplementar de feridos, sistema de controle de evasão e substituição de piso danificado. Coisas, mais uma vez, repetindo, né, coisas que hoje para a gente é básica, mas para aquele período eram extremamente avançadas. Outro ponto muito importante que a Florence influenciou
naquele período, naquele conflito e também na assistência aos soldados foi relacionado aos dados estatísticos. Então, através de estudos, ela conseguiu mostrar aos oficiais, aos líderes daquele período, o quão importante eram aquelas medidas. E aqui o resultado dessas pesquisas. Então, no período de 1855, de janeiro a março, foram admitidos no hospital 10.283 soldados. Destes, 33% foram a óbito, cerca de 3.354 soldados. Abril a junho, então foram admitidos 5.544 soldados, destes 6% foram a óbito. E junho e setembro, 7.649 soldados foram admitidos e destes apenas 2% foram a óbito. Então, do início das ações da Florence até o final, ela conseguiu, né, reverter esse quadro e acabou fazendo, né, com que esses soldados voltassem ao combate, né? Então, acaba que em vez de você precisar contratar mais soldados, você conseguia reciclar e também melhorar a performance daquele soldado, né? Curando, assistindo, ajudando ele nas suas demandas que tinham necessidade. E o que ela fez exatamente? Florence, então, agiu diretamente na cadeia infecciosa. Ela foi cortando essa corrente, foi cortando esse fluxo de transmissão do vírus. Então, através da higienização, através da lavagem de fervedura de lençóis, através da melhora do ambiente, ela conseguiu promover a qualidade da assistência, cortando a cadeia de transmissão do vírus. Então, com isso, a gente tem algumas características, né? Então, a biossegurança traz em si a adoção de medidas de controle de infecção com o intuito de proteger a equipe num estabelecimento de saúde, preservação do meio ambiente no que diz respeito ao descarte, aos resíduos químicos, tóxicos, infectantes, reduzir os riscos de saúde e reduzir os riscos ocupacionais. Então, você também, de outro lado, né, o trabalhador da área da saúde e o empregador da área da saúde, respalda-se nas normas regulamentadoras para direcionar todo o serviço de saúde. E, afinal, o que é a norma regulamentadora? O que é uma norma regulamentadora? E o que é a norma regulamentadora NR32? O objetivo da norma regulamentadora é justamente regulamentar. Então, como eu havia dito, de que maneira eu, empregador, ou eu, funcionário, consigo direcionar o meu serviço de saúde para uma melhor qualidade, no caso aqui, assistencial. De que maneira que eu posso prevenir que o meu trabalhador tenha algum dano, agrava a saúde. Enfim, e o próprio trabalhador da saúde, né? De que maneira que eu consigo fazer essa assistência sem gerar nenhum dano para mim ou para terceiros. Então, o objetivo da norma tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores e dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividade de promoção assistencial e assistência à saúde em geral. Bom, e aqui temos alguns diretrizes, né, alguns direcionamentos da norma regulamentadora 32. Então, ela trata alguns aspectos como risco biológico, risco físico, risco químico e risco ergonômico. E o que são cada um deles? Para que servem cada um deles? Então, a norma regulamentadora 32, ela traz quais riscos que o trabalhador está exposto no dia a dia, né? E aqui ela caracteriza cada um desses riscos em tópicos. Então, primeiro deles, gente, é o risco biológico. O que seria um risco biológico? O risco biológico, então, é a probabilidade de exposição à doença devido à contaminação e pela própria natureza do trabalho. Bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários e vírus são alguns dos exemplos dos riscos biológicos que um trabalhador, a exemplo, o trabalhador da área da saúde, está exposto diariamente. Então, vendo isso, precavendo isso, a norma regulamentadora traz também medidas profiláticas para que o trabalhador não seja exposto
a esses vírus, a esse risco biológico. Os agentes biológicos também podem ser classificados em 4 classes. Risco número 1, que tem baixo poder de transmissibilidade. Risco 2, com moderado poder de transmissibilidade. Aí a gente tem como exemplo a Klebsiella, a herpes. Risco 3, alto poder de infectabilidade e também dano no caso, paciente, ao dano ao agente, né? Que aí entra hepatite B, HIV. E risco 4, que seria o mais grave de todos, né? Que tem um altíssimo poder de transmissibilidade e afeta diretamente o agente, que seria o ebola, a Covid-19 hoje, né, que a gente está vivenciando, está caracterizado sendo um risco 4 à saúde do trabalhador e também das pessoas que estão em volta devido ao seu alto poder de transmissibilidade. Riscos físicos são efeitos gerados por máquinas, equipamentos e condições físicas caracterizadas ou características do local de trabalho, que podem causar prejuízo à saúde do trabalhador. A exemplo, ruídos, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como o som infrassom ou ultrassom. São alguns dos exemplos, né? Hoje, no serviço do SAMU, a gente tem alguns desses casos, né? Além do risco biológico, também o risco de ruídos, né? O próprio barulho da ambulância, né? O próprio barulho da sirene. É um risco físico? Sim, devido ao ruído, né? Que é causado. Vibrações, pressões anormais, né? Isso não caracteriza no nosso serviço, mas em outros talvez se caracterizam, né? Risco químico. Aí a gente tem como exemplo as poeiras, fumos, névoas, neblina, gases, vapores, né? O que é um risco químico? São representados pelas substâncias químicas que se encontram nas formas líquida, sólida ou gasosa. Quando absorvidas pelo organismo, podem produzir reações tóxicas e danos à saúde. E por último, risco ergonômico. Estes riscos são contrários às técnicas de ergonomia, que propõem que os ambientes de trabalho se adaptem ao homem, proporcionando bem-estar físico e psicológico. Os riscos ergonômicos estão ligados também a fatores externos do ambiente e internos do plano emocional. Em síntese, quando há a disfunção entre o indivíduo e seu posto de trabalho. Então, o indivíduo, quando ele está bem consigo mesmo, até a postura dele muda. Se ele está bem emocionalmente, até a postura dele muda. Então, até isso, a norma regulamentadora NR32 traz em seus riscos ergonômicos. E por último, risco de acidente. Os riscos de acidente ocorrem em função das condições físicas do ambiente físico e do processo de trabalho e tecnologias impróprias capazes de provocar lesões à integridade física do trabalhador. O que tem de errado nessa cena, gente? Nessa imagem? E nessa? Alguém já fez isso em casa? E o que você me diz dessa? É confiar muito no amigo, né? O que vocês acham? E essa daqui? O que tem de errado? Qual o risco que esse trabalhador está correndo? Bom, no que tange o risco biológico, olhando essa imagem, gente, o que está de errado nessa primeira imagem aqui? A caixa está no chão, está superlotada, não está respeitando o limite, né, que é de 2/3 da caixa, está junto com outros recipientes. Aqui na imagem não dá para ver, mas o piso está molhado, que é o caso dessa caixa aqui toda destruída. E aqui, gente, o que tem de errado nessa imagem aqui? Está reencapando a agulha, sem luva. E aqui, perfurou.
foi reencapar a agulha e acabou se perfurando. Qual que é a conduta nossa frente a um erro ou uma falha dessa, né? O que a gente pode estar fazendo e o que a NR32 traz como respaldo nosso? O que a gente pode fazer como trabalhador da saúde? Eu, profissional da saúde, fui reencapar a agulha, que é errado, e me perfurei. E agora? Isso também a norma regulamentadora 32 traz, e é isso que vamos falar daqui a pouco. Outro ponto muito importante da norma regulamentadora é a classificação de artigos, né? O que seria um artigo? O artigo é um material que você utiliza para o trabalho. Então, ela divide-se em 3 artigos, 3 tipos de artigos. Então, temos artigo crítico, artigo semicrítico e o artigo não crítico. Exemplo de artigo crítico, lâmina de bisturi é um artigo crítico? Sim, é um artigo crítico. Semicrítico, laringo é um artigo semicrítico? É um artigo semicrítico. Ambu é um artigo semicrítico. Máscara de O2, sim, também é um artigo semicrítico. E artigo não crítico, estetoscópio, esfigmomanômetro. Então, o que caracteriza cada um como um artigo crítico e não crítico? Para ser caracterizado um artigo crítico, tem que ter contato com com a pele não íntegra do paciente, ou seja, tem que ter contato com o sangue. Se tem contato com o sangue, já é caracterizado sendo um artigo crítico. Se tem contato com mucosas, artigo semicrítico. E não teve contato com a pele não íntegra, não teve contato com mucosas, isso é caracterizado sendo um artigo não crítico. Então, como medida profilática a todos os riscos que o trabalhador está correndo, a NR32 traz o controle de infecções. Então, vamos interromper essa cadeia? Vamos interromper essa transmissibilidade? Como? A primeira delas é a limpeza, a higienização. Então, limpeza e desinfecção de superfície. Ela traz o passo a passo de como você tem que fazer uma boa limpeza, como você pode fazer uma boa limpeza. Então, o que é a limpeza? É a remoção das sujidades depositadas nas superfícies inanimadas, utilizando os meios mecânicos, né, de fricção. Então, só um minuto. De fricção. Então, você vai esfregar aquela superfície. Física, através de temperatura. Química, através de saneantes. Né, e um determinado período de tempo. Em um determinado período de tempo. E para isso, a gente tem a limpeza concorrente e a limpeza terminal. A limpeza concorrente é aquela que é feita diariamente, a fim de manter a higienização do serviço, e a limpeza terminal é aquela limpeza, podemos falar, detalhada daquele setor ou daquele recipiente. Então, isso é caracterizado uma limpeza terminal. Limpeza e desinfecção de superfície, né? Seria então a desinfecção que tem algumas classificações, uma delas é a de alto nível, processo que elimina todos os micro-organismos, exceto grandes números de esporos, bactérias, quase todos os esporos de fungos, bacilos de tuberculose, vírus, com um tempo de exposição de no mínimo de 10 a 30 minutos. Né? Então, para isso a gente utiliza-se um ácido chamado de ácido peracético. A gente limpa o material e após a limpeza desse material, a limpeza já está em condições, a gente deixa ele submerso, esse material, em um ácido chamado de ácido peracético, que vai acabar de fazer quase uma esterilização daquele material por meio químico. Nível intermediário, né? Então caracteriza-se sendo processo que inativa bactérias vegetativas, fungos, quase todos os vírus, exceto os esporos, e consiste na fricção mecânica com álcool 70%. Outro nível, nível baixo, né? É processo que inativa a maioria das bactérias, alguns fungos, alguns vírus, porém não afetam micro-organismos mais resistentes, como bacilos de tuberculose e esporos. Utiliza apenas as superfícies, né? Então água e detergente, a limpeza com fricção apenas água e detergente, é de baixo nível, caracterizando sendo de baixo nível. E aqui uma pergunta a vocês. Na presença de matéria orgânica, utiliza-se limpeza ou desinfecção? Ou seja, eu estou com
um laringo ou um kit de pequena cirurgia em mãos que após utilização preciso proceder com a limpeza, né? Ou a limpeza ou a desinfecção. O que eu faço? Eu faço a limpeza ou eu faço a desinfecção? O que vocês acham? Indy, o que você acha? Faz limpeza ou desinfecção? Por exemplo, você acaba de utilizar um kit de pequena cirurgia. A gente utilizou um kit de pequena cirurgia agora. A gente vai fazer a limpeza dele com água e sabão ou então a gente vai fazer a desinfecção no ácido peracético? Sempre que tiver presença de matéria orgânica, você vai fazer a pré-lavagem. Perfeito, gente. Isso daqui é uma pegadinha, Andy. É uma pegadinha. Isso é uma pegadinha, gente. Uma coisa não exclui a outra, tá? Você vai fazer a pré-lavagem, a limpeza e após a limpeza você vai fazer a desinfecção. Ok? E aqui a gente tem alguns EPIs para utilização do ácido peracético. Por quê? Porque é um produto altamente tóxico e para isso, para a gente prevenir a exposição a esse produto, a gente tem que utilizar alguns EPIs obrigatórios. Um deles é a luva, máscara, óculos e avental impermeável. Para utilização da assistência no dia a dia, gente, e também, né, do serviço como um todo, a gente faz uso então dos EPIs e EPCs, equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva. No equipamento de proteção individual, segundo a norma regulamentadora NR6, EPI é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Os EPIs possuem certificado de aprovação de equipamentos de proteção individual expedidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE. E aqui alguns exemplos de EPI, no caso da nossa realidade, da realidade também dos hospitais, que é o macacão. O nosso macacão de uso obrigatório é um EPI, a bota, a máscara também utilizado como EPI, luva, óculos e o jaleco, né, para os profissionais que trabalham na área hospitalar, no intra-hospitalar. EPC, definição, como o próprio nome sugere, os equipamentos de proteção coletiva, EPCs, dizem respeito ao coletivo. Então, quando a gente fala de EPC, a gente está pensando assim, cara, como que a gente pode prevenir qualquer dano neste ambiente? Quais ferramentas que a gente pode utilizar para que uma pessoa não caia em determinado ambiente ou escorregue? Então, assim, equipamento de proteção coletiva e não a nível individual. Aí a gente tem alguns exemplos, como o extintor, o cone, as placas, né, de sinalização. E aqui, envolvendo o EPC também, a gente tem uns cuidados que temos, né, que ter, com a caixa de pérfuro cortante. Né? Então aqui a gente tem uma caixa, o modo certo dela, né? Então não deve-se ultrapassar 2/3 e toda a caixa tem um indicativo, uma linha traçante para não deixar que ultrapasse. E aqui uma caixa armazenada e também utilizada de maneira errada, né? Ultrapassando todo o limite, né? E os equipamentos estão até saindo para fora. Outro cuidado, só voltando, gente, outro cuidado que temos que ter com essas caixas é que após a utilização de uma caixa de maneira correta, você tem que fazer o correto armazenamento também. Como que a gente faz um correto armazenamento? Você lacra ela com alguma fita, identifica seu nome, qual setor que você trabalha, quem é você. E após isso você vai deixar, não no chão, mas sim numa superfície protegida, né, a luz solar, a umidade, enfim, não deixar em locais que possam danificar a caixa.